Em primeiro lugar, como eu falei, essa aula está sendo gravada, né? Então, agora eu vou começar a gravar a aula no Zoom e a gente vai compartilhar também aqui no Zoom um material, né? Que eu fiz para essa aula, tá? Então, vamos lá para a gente poder começar. Muito bem. As festas bíblicas, o ciclo de um ano. A primeira questão, ponto um, que a gente precisa entender das festas bíblicas é que elas foram estabelecidas por Deus. Sim, o Senhor, nosso Deus, estabeleceu as festas bíblicas. Em Êxodo 23:14, diz assim: 3 vezes ao ano me celebrarás festa. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei. Depois a gente tem Deuteronômio 16:1, dizendo assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Deuteronômio 16:1. Né? A palavra no hebraico para festa, né, é hag, que significa dançar, né? Alegria, essa alegria de dançar. Salmo 16:1 diz que o Senhor é uma plenitude de alegria. O Senhor é pleno, é a plenitude da alegria. Até por isso, né, Ele é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele é pleno dessa alegria. E agora pensa, né? Se nós não devemos ser felizes e alegres também, porque a alegria dele é que move a nossa vida. Né? E Deus ordenou, né, que se festejassem e que se alegrassem, né, 3 vezes ao ano. Não era só uma alegoria, não, era real, verdade, né? É isso mesmo, né? É essa alegria, é festejar, é dançar, é se alegrar. Foi Deus quem deu a ordem para celebrar as festas. A ideia foi dele. Isso fica muito claro. No plano de Deus, né, para com Israel, as iniciativas, gente, eram todas dele, né, soberano. Muito bem. Como no tabernáculo, as medidas, né, tudo foi dado por ele, né? Isso com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, em Amós 5, né, 21, aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Mas por quê? Quando Israel se desviava do Senhor, mesmo que ele continuasse celebrando, aquilo não valia. Tá? Vou repetir. Olha só, mesmo quando Israel se desviava do Senhor, fazia aquilo que não era justo perante os olhos do Senhor, né? O que que acontecia? Né? Ele, o Senhor, se aborrecia com as festas. Né? E em Isaías 1:14 ele fala: as vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Tá? Muito bem. E se as festas foram ordenadas por Deus, né, quando ele diz desse cansaço, é porque não estava de acordo com a vontade dele, ou seja, né, o comportamento não estava de acordo com a vontade dele. Né? Gente, é o legalismo, é fazer as coisas sem o coração estar na obra. Né? E quando a gente faz com legalismo, não agrada a Deus, não agrada, né? Isso a gente vive isso e a gente sabe disso, né? E depois, Deus, ele especifica, né, como, quando e onde as festas devem ser celebradas. Não é de qualquer jeito, não faço de qualquer jeito, não. Ele estabelece onde elas deviam ser celebradas. Tá? Levítico 23:4 diz assim:
são estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Tempo determinado. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar e não é em qualquer tempo. Tudo tem o tempo do Senhor, tá? E ele diz assim: 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Deuteronômio 16, 16. Ou seja, né, é fixo, tem o tempo no ano, e nesse tempo, os homens deveriam, as famílias deveriam aparecer diante do Senhor. Era um encontro marcado com Deus, tá? Muito bem. Elas não podiam ser celebradas de vez em quando, ou quando eu queria, né? Era um encontro marcado. Não é quando eu senti vontade. Não, é um encontro marcado. Tá? É tempo determinado. Então, e ali diz 3 vezes ao ano. Mas, professora, são 3 festas, 3 vezes ao ano? Não, não. São 3 encontros com Deus, mas nesses encontros eram celebrados, às vezes, mais de uma festa. E lembrando que são santas convocações no lugar que ele escolher, né? Que veio a ser Jerusalém. Tá? Todos tinham que sair das suas casas, de onde quer que estivessem, e reunir-se em Jerusalém. Tá? Deus, ele foi muito sistemático, organizado com relação às festas, né? E o que ele disse não mudou, né? Não mudou para o povo judeu, não mudou. Né? As festas são ali em Jerusalém até os dias de hoje. Né? Cada israelita devia fazer 3 viagens anuais a Jerusalém. 3 viagens anuais. Mas, no total, eles celebravam 7 festas ali. Pois, na primeira e na última viagem, né, eram 3 festas de uma vez só. E é isso que a gente vai ver, a ordem e a época. Tá? Bem, eles saíam na primeira vez. Caiu a internet aqui, a gente está voltando aqui, então vou eu compartilhar de novo aqui a nossa tela, ok? Muito bem. Estava dizendo que a primeira viagem para Jerusalém, eles celebravam 3 festas na primeira viagem, primeira, segunda e terceira festas. Voltavam para casa. Aí, depois, né, esperavam 50 dias, voltava para Jerusalém de novo, e aí, ao final desse tempo, eles iam para Jerusalém, segunda viagem, celebrava a quarta festa, de um dia só. Aí, voltava para casa. Depois de 4 meses que eles estavam em casa, eles voltavam a Jerusalém para poder festejar mais 3 festas. Terceira viagem. E aí era a quinta, sexta e a sétima festa. Muito bem. Depois voltava para casa de novo. Tá? E isso era um calendário. Então, por exemplo, né, resumindo, que depois eu vou falar de cada uma. Resumindo, na primeira viagem, ok, tinha, né, Páscoa, Pessar, pães asmos e molho das primícias. Guarda bem isso. Primeira, né, que era Pessar, Páscoa, pães asmos e molho das primícias, que é diferente de primícias, ok? Depois, na segunda viagem tinha a festa das semanas, tabernáculos, ok? Tabernáculos na segunda viagem. Na terceira viagem tinha trombeta, ó, festa das semanas, Sucote, desculpa. Tá? Na terceira semana
Tinha, né? Aí sim, a festa, chama Festa da Colheita ou das Primícias, né? E tinha que também trombetas, expiação e tabernáculos, ok? Muda, né, um nome ou outro nos textos, mas essas são as festas. Muito bem. E é um ano, um ciclo completamente completo, tá? O ciclo de um ano. O ciclo de um ano representa, né, a história completa ali do povo de Israel, de tudo que estava acontecendo. E, se a gente for olhar profeticamente, representa a história completa da humanidade, porque as festas elas têm uma sequência e elas têm um significado de um ciclo completo. Quando inicia um novo ano, começa uma nova história, né, da humanidade e também começava para Israel. Cada ano, um ciclo completo. Então, se nós temos três festas, ou seja, três viagens do ano, significa que na nossa história também nós temos três eventos principais, importantes, distintos e separados um do outro, né? E se a gente olhar para as festas, a gente vai saber quais são esses eventos, tá? Então vamos lá começar, né? O primeiro evento, digamos, das nossas vidas, tá? Pessah, Páscoa, né? No primeiro, o texto diz assim, em Levíticos 23, 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Tá? A primeira Páscoa, gente, foi celebrada, na saída do povo de Israel do Egito. A gente falou muito disso na Semana do Hebraico Bíblico. Tá? Um cordeiro foi sacrificado para cada família. Se a família era pequena, não dava conta de comer o cordeiro, duas famílias juntas, né? E o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais, né? Na verga da porta, né? Então, a porta estava, né, protegida com o sangue, para que, quando, né, passasse a destruição, a morte, né, eles fossem preservados, protegidos. E desde então, todos os anos, no dia 14 do primeiro mês, os israelitas, né, deveriam celebrar a Páscoa da mesma maneira que, né, para relembrar aquele livramento, ok? Né? Para celebrar a Páscoa, primeiro, né, depois que o Senhor deu, né, a lei no Sinai e tudo, o israelita tinha que ser circuncidado, né? Ou seja, não era qualquer pessoa, né, que poderia participar, tinha que ser israelita. E na terra de Deus, na cidade de Deus, no tabernáculo dado por Deus, no templo, né? E e fazer parte, e para fazer parte dessa parte, fazer parte do povo, a aliança era a circuncisão. Deus só fala isso com relação à Páscoa. Tem outras festas que falam, e o estrangeiro no meio do meu povo. Mas aqui, não. A Páscoa, é essa aliança, é essa circuncisão. Muito bem. Olha só, gente, a Páscoa, né, é analogicamente, né, nascer para Cristo, ou seja, é morrer para o mundo, morrer para os pecados e nascer para Cristo. A Páscoa, analogicamente, é uma circuncisão de coração, né? Sai, tolhe, tira aquele coração velho, né? E coloca um coração novo, né? Ou seja, né, essa descrição é essa perfeita, porque nós somos, né, nós nascemos de novo, da morte para a vida, né? E pelo sangue. Então, analogicamente, é um evento, né,
muito importante na nossa vida, né? De acordo? Muito importante na nossa vida. E depois que a gente passa por ele, aí, como o povo de Israel, vem pães asmos. Tá? O Levítico, capítulo 23, 6 a 8, diz assim, tá? O ciclo de um ano, e aqui pães asmos, né? No mês primeiro, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos, pães sem fermento. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, um dia depois da Páscoa, né? Páscoa era 14, no dia 15, por 7 dias, né? Comiam pães asmos, ou seja, por 7 dias, pão sem fermento. Naqueles dias, o fermento não podia ser encontrado dentro das casas. Tá? Por 7 dias se absteriam de todo tipo de fermento. No primeiro e no último dia dessa festa, ou seja, no dia 15 e no dia 21, tinha reunião, culto, santa convocação, em que eles não trabalhariam e ali, né, estariam celebrando ao Senhor. Muito bem. Analogicamente, né, a prática, analogicamente, o que que acontece depois que a gente vem para Cristo? Gente, é um período de, sim, verdadeiramente de libertação. Tudo o que nós éramos nos confronta com o que nós queremos ser em Cristo. É o período mais difícil da vida de um recém-convertido, de um convertido. É o início, né? Ou não? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que seja esse período mais difícil? Né? Olha só, eu por muito tempo, né, trabalhei com recém-convertidos, aqueles que vinham, né, para Jesus. E eles tinham muita dificuldade de deixar velhos hábitos. Muita dificuldade. A gente tem, eu tive, né? Talvez eu nem me lembre mais, né? Porque eu tinha 18 anos. Mas havia muita dificuldade de deixar as coisas do velho homem. E isso, né, é um trabalho que deve ser feito com as pessoas. Essa fase dos pães asmos, ela está muito ligada a esse período, analogicamente, gente, ok? Analogicamente. Claro, estou fazendo um paralelo. E isso é importante notar, é importante ver, porque não é a pessoa veio para Jesus e está pronta. Não, não, não. É o começo do começo. É o começo do começo. Né? Mas olha só, e aí a coisa continua. Por quê? Né? Tem, em seguida, a festa do molho das primícias. O que é isso? Né? Olha, o texto diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Olha só, quando entrares na terra que vos dou. Ou seja, o Senhor orientou que quando eles entrassem em Canaã, a partir do momento que eles entrassem em Canaã, porque no deserto vai plantar o quê? Né? Não tinha jeito. Então, quando eles entrassem em Canaã, né, iniciassem a cuidar da terra, a plantar, a preparar a terra, a semear e a cuidar da plantação, né, o primeiro molho, o primeiro tufo, ou seja, tudo que vem, o que vinha primeiro, né, fazia um molho e levava para o sacerdote. Esse molho
Então moverá o molho perante o Senhor, para que sejais afeitas, ó, aceitos. Oferta movida perante o Senhor. Quando um episódio com Jesus, que os sacerdotes estavam dando 7 voltas em torno do altar e Jesus intervém, né? Porque eles estavam fazendo com legalismo. Mas é esse movimento, né, é que eles faziam em torno ao altar para poder, digamos assim, para serem aceitos, digamos assim, né? No dia em que moverdes um molho, aí o texto continua: oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta ao nosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Bem, o que quer dizer não comer pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes? Quer dizer que aquilo que foi plantado ali, o primeiro, né, é do Senhor. Antes, você não vai pegar nada e vai fazer para você, não, né? Os primeiros frutos são do Senhor. E é isso que precisa ser feito, tá? E o Senhor diz que é estatuto perpétuo por vossas gerações. Gente, estatuto é diferente de mandamento. Mandamento onera culpa, não é? Mandamento é não matarás, né? Assim, mandamento. Agora, isso é um estatuto. O que quer dizer ser um estatuto? Né? É algo que não é lei, ou seja, se você não fizer, não onera culpa, não é pecado não fazer, mas tem benefícios para quem faz, né? Tem benefícios para quem faz. E isso, né, é o que o texto, né, diz aqui, ou seja, é um estatuto, não é um mandamento, tá? E o que que acontece? Nessa festa, o sacerdote movia perante esse Senhor o molho de grãos temporãos, né, de cevada, e a colheita do trigo, a colheita mesmo, viria depois, tá? Por conta da época, viria bem depois. Vamos supor, por exemplo, a Páscoa é celebrada agora, vai ser de 1º a 9 de abril, o período de Páscoa e pães asmos, ok? Vai ser mais ou menos nesse período, 1º a 8, 1º a 9, para os judeus que estão na diáspora é mais tempo. Agora, imagina que é um tempo que é, digamos assim, é início de primavera, né? Aqui onde eu vivo são as mesmas estações de Israel. Então, é início de primavera. Agora, a gente tem primeiros frutos mesmo. A gente não tem a colheita. Sabe quando é que a gente vai ter a colheita? A gente vai ter a colheita, na verdade, lá depois do meio do ano, quando termina o verão. Quando termina o verão, aí a gente tem a colheita, porque aí, né, a gente plantou, a gente cuidou e depois a gente tem a grande colheita. Agora a gente tem o quê? Uns pequenos frutos, pouca coisa, não é muito, não. Por quê? Porque não deu ainda, né? Não produziu ainda, tá bom? E depois que entregava esse molho das primícias, né, o povo estava liberado para, né, comer o resto da produção. Antes desse dia, não. Não. Ah, muito bem. Diz assim, no dia seguinte ao sábado, ou seja, essa festa, ela não tinha uma data fixa, tá? Como a Páscoa, que é, né, que é o 10º
dia 14 lá do mês de Abib, tá? Ela era num dia de sábado, tá? Mas que sábado era esse? Que dia era esse? Muito bem. Até a época de Jesus, a interpretação é que esse sábado era o primeiro sábado, tá? Depois do dia 15 do primeiro mês. Ou seja, era o primeiro sábado depois do 15 de Abib. Muito bem. E aí, o que que acontece? Vinha anualmente, essa festa caía em datas diferentes, porque era variável. Muito bem. Depois da ressurreição de Jesus e da destruição do templo, 70 depois de Cristo, tá? O que que acontece? Os rabinos, os sábios judeus, começaram a dizer que essa festa se referia, né? Se referia, sim, né? Não ao dia da semana sábado, mas ao primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, né? Ainda no primeiro século, tá? Essa festa passou a ser, né, no dia 16 de Abib. Ok? Entenderam? Ou seja, mas por que isso? Tudo tem uma explicação. Por quê? Porque, na verdade, os judeus, né, judeus não crentes em Jesus, ok? Os judeus, eles queriam dissociar essa festa, né, da ressurreição de Jesus, que foi no domingo, exatamente no dia, tá, da festa do molho das primícias. Foi exatamente no dia. Então, eles queriam dissociar e eles conseguiram. E eles conseguiram, eles dissociaram, né? Pois os judeus hoje, eles não conseguem ver nenhum paralelo com a ressurreição, porque eles fazem, né, a festa um dia depois, né, quando começa Pães Asmos. Começa Pães Asmos no dia 15, eles fazem Molho das Primícias no dia 16. Tudo junto, né? Então, na Páscoa, o personagem principal é o cordeiro, o Pessar. Na festa dos pães asmos é o pão sem fermento, né? E na festa das primícias, ou do molho das primícias, é o molho ou o feixe, né? O primeiro feixe da colheita, ok? E aí acaba a primeira viagem. Vai o povo embora para casa, né? Acabou a primeira viagem e vai embora. Primeira festa, segunda festa e terceira festa, tá? As festas começaram no dia 14 de Abib, com Pessah, continuam na sequência, uma atrás da outra, sem espaço. Então, ninguém ia embora para casa, ficava até terminar. Embora para casa, né? E depois, eles voltavam é, né, a gente chama de Sukkot, né? De Sukkot, de Shavuot, que é a entrega da lei, né? Shavuot, e também pode ser chamada, né? No Novo Testamento é chamada de Pentecostes, tá? E também é chamada de primícias, ok? Tem todos esses nomes. Mas é a mesma coisa, ok? É a mesma coisa, tá? O texto de Levíticos 23, 15 a 22 diz assim, tá? Só um minuto, vou colocar o texto aqui. O texto diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho das primícias, o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado. Contareis 50 dias. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão. São primícias
ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de um ano, um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações. Libações são os acompanhamentos, né, da oferta. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de um ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra civil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Mais uma vez, estatuto perpétuo. Muito bem. Depois do dia em que o sacerdote movia o molho das primícias, contavam-se 7 semanas, 49 dias, e no dia seguinte, no sétimo sábado, sempre seria, né, assim, né, como a festa do molho das primícias, no dia de número 50, se levava nova oferta de cereais ao Senhor. Bem, no Novo Testamento, tá, escrito em grego, foi chamado de Pentecostes. Penta, 50, 50 dias. Então, Pentecostes não significa a descida do Espírito Santo. Descida do Espírito Santo é descida do Espírito Santo. Pentecostes significa 50 dias. Ponto final, ok? Esse é o significado de Pentecostes. Não arruma outro significado para ele, não. Não tem. É 50 dias. Pentacampeão, lembra? Penta, 50. Penta, 5. Né? Pentecostes vem de 50. Ok? Muito bem. Em Levíticos 23, 17, diz ainda assim: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecerei 7 cordeiros sem defeito de um ano e um de oferta de manjar e suas libações, né? Também o bode, ou seja, né? Traz também o mesmo texto. Agora, né? Repete o texto. Na verdade, todas as festas, elas têm a ver com a agricultura, né? Com a agricultura, com a colheita, né? A primeira tem o molho das primícias, ok? É a cevada, a cevada. A segunda tem as primícias do grão, ou seja, o trigo. Aí já é o trigo, já é o pão, tá? E a terceira, lá no final do verão, vai ser o vinho e o azeite, a uva e a azeitona. Então, ou seja, vai numa sequência de maturação, uma sequência de maturação, tá? E aí, o que quer dizer? A ordem é molho das primícias, junto, logo depois da Páscoa. Primícias em Shavuot, entrega da lei, ok? Pentecostes. E colheita lá no final, né? Junto com trombetas, tabernáculos, ok? Então, essa é a ordem. Diz o texto ainda: então o sacerdote moverá com pão por oferta movida os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. Tá? O homem que saía da sua cidade para ir até lá, né, talvez ele tivesse que viajar dias. Chegava a Jerusalém, ficava um dia e já podia voltar. Essa era a festa dos 50, ou Pentecostes, também chamada de Festa das Primícias, Festa das Semanas e Festa da Cega. Então, a gente vai encontrar todos esses nomes, dependendo da Bíblia que a gente tiver. Aí vocês imaginam a confusão?
que uma única festa pode chamar, em hebraico, Shavuot, que é semanas, tá? Festa da cega, festa das primícias e Pentecostes, ok? É, pensa, não é? O ano religioso, ele começa com a Páscoa no primeiro mês, né? E no terceiro mês acontece ali o Pentecostes. Agora, olha só como que é uma escadinha, né? Na Páscoa, analogicamente, eu aceitei Jesus, eu vim para o mundo, né? Passei por libertação e tudo mais. Eu chego em Pentecostes, ou seja, né? Ali na entrega da lei, no Taná, no Antigo Testamento, né? A lei, né? Nas tábuas de pedra, e chega, né? Em Atos 2, essa lei vai ser gravada com fogo no meu coração pelo Espírito, né? Duas entregas da lei, uma na tábua de pedra e lá em Atos na tábua de carne, no meu coração, no seu coração, né? Olha só, e isso a gente precisa lembrar, porque é uma sequência de crescimento espiritual. É uma sequência também, analogicamente. Ok? Muito bem. E aí, vai ter um descanso agora, porque vai todo mundo para casa de novo, tá? E depois só vai voltar na terceira viagem em trombetas, tá? Festa das trombetas. E tem outro nome também, para não confundir vocês, né? É o Yom Kippur. É o Yom Kippur, tá? Então, diz o texto assim, Levíticos 23, 24 e 25. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, 3 descansos solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Né? E mais uma vez, uma festa de um dia só. O primeiro dia do sétimo mês. O primeiro dia do sétimo mês. Festa das trombetas. Tá? Essa festa só se toca trombetas, não se trabalha, né, a Santa Convocação. É a quinta festa. A festa das trombetas também é chamada, também é de Yom Kippur, ok? E Yom Kippur, né, é aquele período, né? A trombeta é como arrepende-se, arrepende-se, é uma chamada, né? É uma chamada. Me recorda muito a questão do Atalaia, né? Do Atalaia de Isaías, que vem, né? Arrepende, aquele aviso, né? Ali na sua orelha que toca a trombeta e arrepende-se, né? Muda de rota. E essa questão ela é muito, muito forte nesse contexto. Tá? Em seguida da festa das trombetas, e aí vem o dia da expiação. O dia da expiação era o dia que o sacerdote entrava no templo e oferecia sangue no propiciatório para perdão dos pecados da nação. Né? Então, acontecia aos 10, né, do mês, ou seja, no primeiro dia tinha o toque das trombetas, esse período de arrependimento e a expiação, ou seja, aos 10 do sétimo mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis, santa convocação, né? E numa obra fareis toda a alma, só ler de novo aqui, me perdi. Mas, aos 10 desse mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor.
Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do meio do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, eu o destruirei no meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Né? Bem, é a sexta festa, a festa da expiação. A palavra-chave é aflição, né? Aflição de alma. Mas a ênfase é o descanso. A sequência dessas últimas festas, ela é longa, né? Por exemplo, no primeiro dia, a trombeta, e aí no 10º dia, a expiação, e no 10º dia, esse afligir a alma, e depois ficam mais 5 dias esperando o início da festa de tabernáculos, de Sucote, que dura mais uma semana. Então, assim, é um período longo, né? Quando a gente fala de expiação, essa aflição, é, vou tentar explicar isso, sim, com mais clareza, porque você já se sentiu incomodado e aflito com o pecado? Mas aflito mesmo? Mas aflito, sim. É a sensação de Davi quando pecou, os meus ossos, o meu corpo, assim, sabe? A dor chega a ser física. Então, esse pensamento de expor os nossos pecados, de confessar os nossos pecados e de se arrepender, ele precisa doer. Verdadeiramente, ele precisa doer. Ele precisa afligir, entendeu? Porque pecado que não aflige precisa muito ser confessado para receber esse perdão. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente não precisa pensar que perdeu, né? A gente pensa, ah, eu perdi a situação, eu fiz isso. Não, mas, né, como nós somos um povo que, quanto mais perto do Senhor, mais puro é, quando mais lavado no sangue, né? Quanto mais pede perdão, mais purificado é, mais santo é. O que que acontece? A gente se suja com facilidade. Porque aí a gente começa a descobrir as pequenas coisas que a gente não sabia, porque antes a gente via só o pecadão, né? Aí depois a gente começa a ver as pedrinhas, né? Os pequenininhos. E aí a gente começa a ser incomodado no detalhe, nos pequenos detalhes, né? Até o fato de você olhar para uma pessoa e dar um ran dentro de você, você fala assim, nossa, mas por que que eu senti isso com aquela pessoa? Ela não me fez nada. Por que que foi? É verdadeiramente, que ela falou, é angustiante, precisa ser. É essa que é a questão. É angustiante, verdadeiramente angustiante. Né? Então, isso é que era esse período da festa da expiação. Era como o Senhor falou que o povo deveria se sentir de verdade. Né? Bem, e, como disse, 5 dias depois, vem que a festa de tabernáculos, Sukkot, tá? Ou colheita, né? Ou colheita. O texto diz assim: fala aos filhos de Israel, só um minuto, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa de tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor,
e no dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra fareis. Muito bem, né? A colheita aqui em Pentecostes é de grãos, né? Em Pentecostes foi de grãos. Aqui é de uva e azeitona, vinho e azeite, né? Então, entre o terceiro mês e o sétimo mês, são 4 meses, é onde essa colheita veio o sol. A uva precisa muito de sol, né? A azeitona também. Então, vem a colheita mesmo nessa época, no final do verão, tá? E a festa de tabernáculos marca o final da colheita. Por isso que é chamado também de festa da colheita, tá? E essa colheita é feita de forma diferente das primeiras. Na colheita de grãos, é preciso bater os molhos, bater, presta atenção no que eu estou falando, né? Na colheita de grãos, precisa bater os molhos para tirar o grão. Alguém já viu colheita de arroz, colheita de trigo, né? Que tem que bater os grãos. Hoje tem maquinário para fazer isso, mas antes não tinha, não. Pegava o molho e batia os grãos, ok? Aqui, na verdade, precisa fazer o quê? Com uva e com azeitona. O que é que faz com uva e azeitona? Espreme, espreme. Ou seja, para fazer, colher o trigo, para ter o grão, precisava bater para ter o grão, tá? Aqui, né, a uva e a azeitona, a uva para ter o vinho precisa ser espremida. A azeitona para fazer o azeite precisa ser espremida, né? A uva pisada no lagar e a azeitona tinha uma coisa de pedra, colocava a azeitona, tinha uma pedra grande por cima que vinha, descia, girava, espremia e tirava o azeite. Então, espremer, né? No Levíticos 23, do 40 em diante, diz assim: No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo, e celebrareis 7 dias, celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam, né, as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, né, diz uma coisa. Que festa lembra vocês de tirar os ramos das árvores e de ficar balançando? Lembra alguma coisa vocês? Domingo de Ramos da Igreja Católica, ok? Domingo de Ramos da Igreja Católica, tá? Aquilo não é idolatria, por incrível que pareça, é bíblico, ok? É? No primeiro dia tomareis para vós, né, frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis, né? Ou seja, com os ramos. Ou lembra a entrada de Jesus em Jerusalém? Exatamente. Entendem? Ah, entrou isso ali. Era no domingo de Ramos, na festa, ok? Dá lembrar isso, tá? E deixavam, né, as suas casas e viviam em tendas. Para lembrar o quê, gente? Para lembrar que eles habitavam em tendas quando tirou do Egito,
né? Eles habitaram em tendas e não faltava nada a eles, tá? Agora, o aspecto principal de tabernáculos, né, eram as pessoas habitando em tendas de ramos, em barracas, cabanas, com galhos de árvores, e desses dias, né, eles acampam pelas ruas de Jerusalém, verdadeiramente, né? Mas tem um significado importante também, né, que é Deus habitando no meio do seu povo. Por quê? Porque esse habitar, depois que tinha um tabernáculo, era muito organizado. Os tabernáculos eram no centro. Tinha as tribos que ficavam ao norte, as tribos que ficavam ao sul, as tribos que ficavam ao leste, as tribos que ficavam ao oeste. Era tudo organizadinho. Quando levantava acampamento, levantava tudo no mesmo lugar, caminhava tudo. Quando parava tudo no mesmo lugar, na mesma posição, ou seja, como um exército que tudo organizado, né? Por setor. Pensa só, por setor, né? E isso era, sim, muito importante e muito bonito também, né? Pensa só. E aí para a última festa, né? Então, olha só, o que que a gente tem, na verdade, tá? A gente teve as três viagens, né? Que, na verdade, são para comemorar 7 festas. A primeira festa, né, é subdividida em 3: Páscoa, pães asmos e molho de primícias. Né? Muito bem. Depois, a gente tem, né, no segundo momento, a gente tem a festa das semanas, né, no primeiro dia da semana, então, que na verdade é também chamada no Novo Testamento de Pentecostes, tá? E a gente tem, né, a terceira, que vai ser, na verdade, né, é, tabernáculos. Então, ali a gente vai ter trombetas, né, e expiação e tabernáculos, que também é chamada, gente, festa da colheita, né, porque é a última colheita do ano, tá, gente? Então, é isso. Mas tem ainda um pequeno detalhe em tudo isso, né? Em tudo isso, tem ainda um pequeno detalhe, que quando no dia do molho das primícias, né, que conta 50 dias até chegar a trombetas, não, desculpa, do molho das primícias até chegar Pentecostes, são 50 dias, né? E então, o texto da Bíblia que fala da contagem do Homer. Alguém aqui já ouviu falar da contagem do Homer? Contagem do Homer. Todo mundo sabe o que é a contagem do Homer? Sabe como que conta o Homer? Como que contavam o Homer e como que conta o Homer hoje? Não? Pois eu vou contar para vocês na semana que vem, tá? A contagem do Homer, tá? É muito interessante, é muito interessante. E na minha igreja, por exemplo, o meu pastor usava muito a contagem do Homer para a questão da evangelização. Era incrível, né? Ele nunca falava para ninguém, ele nunca falou para ninguém, estou fazendo por conta disso, mas quem conhece Bíblia sabia por que ele estava fazendo as coisas, sabe? Era muito interessante. E quando chegava, né, na época de Shavuot das semanas, né, o que que acontecia, Kelly? A colheita do grão, a gente tinha 72 horas de louvor e ali a gente entregava a nossa colheita. E a nossa colheita era vidas. Ou seja, eu cuidava no Homer, a gente cuida, na Bíblia, a gente cuida de plantas, né? A gente tira os matinhos, a gente vai cuidando das plantas. E ele fazia a gente cuidar de gente, né? Que era muito interessante. Mas, sim, é uma super colheita, né? Super colheita.
Tá bom? Então, a gente vai falar na próxima semana da colheita do Homer, ok? Vou agregar um outro assunto para não falar só disso, mas eu vou falar disso para vocês também, para fechar esse ciclo, né, das datas bíblicas. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa muito clara, que, né, as festas, elas têm, mesmo no texto bíblico, elas têm nomes diferentes. Então, não fica muito preocupado, porque, por exemplo, tem uma festa que é chamada por 3 nomes, tá ok? Então, assim, não preocupa muito com isso, não, porque, basicamente, você precisa saber é que, né, o texto bíblico diz o quê? Olha, que precisava ir 3 vezes ao ano a Jerusalém para comemorar, né, 3 festas principais, ok? Mas cada vez, por exemplo, na primeira e na terceira viagem, não era só uma, eram 3. Então tinha na primeira viagem Páscoa, pães ázimos e molho das primícias. Depois voltava na segunda viagem, que era Shavuot ou primícias, né, que era a colheita do trigo ou semanas. Depois, na terceira, voltava, que era, né, trombetas, expiação, tabernáculo, que também é chamado de festa da colheita. Então, ou seja, ah, tem textos na Bíblia que chamam de forma diversa. Não preocupa, porque é a mesma coisa. Mas guardem basicamente isso e a ordem era essa. Tá ok? Muito bem. E é importante que vocês leiam o texto bíblico, não só a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas que vocês leiam também, quando estiverem lendo, né, os livros de Juízes, o livro de Josué, Esther, Neemias, né, os profetas, que vocês se lembrem disso, para vocês saberem a época do ano em que está falando ali, para vocês começarem a fazer ligações, correlações, entendem? Isso é muito importante. Tá bem? Ah, ó, gente, então por hoje é só, ah, espero que vocês tenham sido abençoados. A gente volta na próxima semana, na mesma Bet Hora e no mesmo Bet Canal, tá ok? E vocês que estão chegando agora no Instagram, essa aula vai ficar, vai ser disponibilizada no YouTube, tá bem? Então, tá bom. Gente, ó, meu abraço. Obrigada pela participação de vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau. Shalom. Shalom. Shalom.